Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Reflexões do Ciufi.
Há milênios tinha uma civilização conhecida como os Sumérios, muito avançados. A eles foi atribuído o desenvolvimento de diversas ciências, como matemática, escrita, música, estudos sobre astronomia, conhecimentos profundos sobre o sistema solar, que hoje em dia são confirmados pela ciência, e até a criação da cerveja, que é tida como o néctar dos deuses há muito, muito tempo. Suas histórias formaram a base do Velho Testamento bíblico e de várias mitologias nórdicas, gregas e romanas. Os sumérios deixaram registrado que todo o conhecimento que detinham fora transmitido pelos Anunnakis, uma raça alienígena que criou a raça adâmica, que se tornou a raça humana posteriormente. O intuito deles era que essa raça trabalhasse como escravos, retirando ouro para eles levarem para o planeta de origem deles, o planeta Nibiru, já que esse planeta enfrentava uma crise e poderia sofrer uma autodestruição, e era o lar dos Anunnakis. Segundo as tradições, o processo da geração da raça humana, ou a raça adâmica, durou até milhões de anos mesmo, segundo essas tradições. E elas foram comandadas pelos Anunnakis. Eles montaram no planeta Terra uma grande mineradora e precisavam aumentar a mão de obra. Geneticistas que resolveram ampliar o número da raça humana, pois haviam trazido escravos de seu planeta Nibiru, mas isso não deu certo nesse planeta Terra. Segundo as tradições, o homem criado pelos Anunnakis era gigante, e dele veio os Neandertais, os Cro-Magnons, e assim se foi até chegar à nossa raça atual. Nibiru, de tempos em tempos, se aproximava do nosso planeta Terra, e trazia, por meio de sua influência na nossa órbita, grandes destruições e mudanças drásticas na nossa superfície. Numa dessas aproximações, haveria uma grande inundação na Terra, e foi decidido que o projeto adâmico seria abandonado e a raça criada seria exterminada nessa inundação. Havia um personagem entre os Anunnakis chamado Enki, o maior geneticista, e ele foi responsável pelo desenvolvimento da raça humana. Enki não aceitou que toda a sua obra ficasse perdida, todo o seu esforço fosse abandonado. Em sigilo, numa embarcação e com a ajuda de outros, salvou a semente de tudo que criara. E a inundação ocorreu. A morte veio e tudo que tinha de acontecer aconteceu. Algo que essa história gerou, segundo alguns, o dilúvio, a narrativa bíblica do dilúvio de Noé. E quando tudo se acalmou, os Anunnakis voltaram ao nosso planeta para verificar o que restara e encontrar a humanidade viva. Daí surgiram os Sumérios, que pisaram em todo o planeta, inclusive aqui nas Américas. Dizem que o nome Tomé é uma corruptela de Sumé, de Sumérios. São Tomé igual a São Sumé. Entre os Anunnakis haviam contendas que terminavam em grandes guerras nucleares. Há livros dos indianos, como o Mahabharata, que narra essas guerras, né? E outros que tratam sobre assuntos relacionados à aeronáutica, numa época em que se supõe que não haviam naves voadoras, algo em torno de 5.000 anos antes de Cristo. E há regiões no planeta, segundo documentários e estudos, em que os cientistas detectaram radioatividade e verificaram superfícies vitrificadas, algo que somente ocorreria com um fenômeno com muito calor. E nessas regiões eles estudaram e não detectaram vulcões inativos ou indício de choques de meteoritos que gerariam explosões nucleares. Platão também narrou sobre algo relacionado aos Anunnakis. Ele falou sobre o continente chamado Atlântida, que desapareceu de forma misteriosa, e hoje há muitos estudos e pesquisas procurando vestígios dessa região, e dizem que ela está ocultada nos oceanos.
E segundo também essas tradições antigas, houve a Lemúria, outra região que também desapareceu. Ambas, tanto Atlântida como Lemúria, e até outra chamada Mur, desapareceram após uma grande destruição, provavelmente um ataque nuclear. Nesses confrontos entre os Anunnakis, sempre a raça humana sofria a consequência, e às vezes era alvo da guerra, mas nem sempre perdia. E eu queria abrir um parênteses aqui. Essas guerras visavam o poder, eram grupos poderosos lutando contra outros grupos poderosos. Os livros indianos relatam de uma outra forma, mas praticamente a mesma coisa. E o interesse dele era poder e também minérios. E voltando à raça humana, numa dessas ofensivas Anunnaki em Atlântida, o povo, num estado excelso, num estado de evolução, se conectou com as forças telúricas, ou seja, as forças da natureza, contra a qual ninguém pode, e também se sintonizaram com a força do universo, com a força geradora de todo o universo, que está acima dos Anunnakis. Os Anunnakis eram uma raça alienígena, mas eles não eram os criadores do universo. Por trás deles há muito, muito mais poder. E o povo de Atlântida venceu essa batalha contra esses seres poderosíssimos. E também é uma narrativa hindu, se não me engano, onde num vilarejo o povo estava sendo dizimado por uma peste. E aí um sábio se pôs a fazer suas preces, suas orações, tal. E surgiu à sua frente uma entidade que, por meio de telepatia, orientou a pegar folhas que estavam assim contaminadas por uma espécie de uma praga, sendo atacados por umas lagartas, uma coisa assim. E ele deveria fazer, esse sábio hindu, deveria fazer uma cocção, um chá, junto com as folhas, junto com essas pragas, essas lagartas, né? E ele foi orientado a administrar para a população desse vilarejo. E assim o fez, e após 3 dias, o vilarejo estava todo curado. Essa narrativa mostra um exemplo do uso das forças da natureza e de algo maior que ainda não entendemos. Num período mais recente, numa região da África, saiu um documentário chamado A Revolução dos Cocos. Ele aborda a história real de uma ilha que declarou guerra a uma empresa e posteriormente a um país por não cumprirem um acordo de compartilhar o lucro extraído das captações de minério da ilha. Mostraram uma montanha que foi dizimada, a miséria a qual foram expostos. Isso gerou uma revolta na população, e por meio de um líder atrelado à fé e como maior arma de defesa, fizeram uso das propriedades do coco, ou seja, as forças da natureza, aliada também a uma energia espiritual, e deram basta à ganância dos exploradores. Eles fizeram de tudo, isolar a ilha, deixar eles passando fome, mas acho que até falei já numa outra oportunidade sobre a origem do WD, né? Que ele vem do óleo de coco, e provavelmente foi dessa situação que a ilha viveu. Eles criaram combustíveis, tal, tudo por orientação espiritual. Esse documentário Revolução dos Cocos Revolução dos Cocos, ou Revolution Coconuts, se encontra facilmente no YouTube. Mais um exemplo do poder humano. Voltando a essa saga dos Anunnakis, a raça humana foi gerada para ser subserviente a essas raças ferozes, os Anunnakis, né? Eles eram ferozes, gananciosos e cruéis. Durante um iminente desastre, ou seja, a grande inundação, seríamos abandonados, como eu falei antes, e a própria sorte. Mas alguém deles olhou por nós, e Enki, que também não era bonzinho, agiu. Outro detalhe sobre os Anunnakis: eles manipulavam mentalmente as pessoas para seguirem seus projetos, muitas vezes endurecendo o coração do dominado para a prática de crueldades. Na Bíblia, algo parecido. Deus endurece o coração do faraó durante a época da fuga dos hebreus do Egito.
Aí veio aquelas pragas, aquelas coisas todas que aconteceram. Dentro de tudo isso que aconteceu, eu me lembrei desses fatos todos e quando vi o presidente da Vale, naquele momento que eles fizeram aquele minuto de silêncio, onde esse presidente demonstrou todo o seu desrespeito às vítimas assassinadas em Brumadinho. Eu não consigo dissociar a mineradora Anunnaki daquela época muito antiga, interessada em retirar ouro daqui do planeta, com o documentário da Evolução dos Cocos. Para mim, a mesma coisa que narrar os sumérios sobre a inundação diluviana ocorreu em Mariana e agora em Brumadinho. Abandonaram os escravos e tenho certeza que vão voltar para retirar mais minérios quando tudo acalmar, tal qual o que eu falei agora há pouco. Na Bíblia também é uma citação às terras de Ofir, de onde vinha um carregamento de ouro puríssimo para Salomão realizar seus trabalhos ritualísticos. Estudiosos defendem que essas terras estavam aqui na América do Sul, sobretudo no Brasil e Peru. E há uma outra corruptela, uma outra coisa interessante. O rio Solimões, segundo esses estudiosos, é uma corruptela do nome Salomão, porque os invasores, os portugueses, quando vieram ao Brasil colonizar, eles já conheciam a região, já sabiam daqui. Eles não deram nome aos rios, eles dependiam dos índios para se orientar. Qual o nome dessa região aqui? O índio explicava, aqui chama-se tal, no caso aqui chama-se Solimões, uma coisa assim. E assim, provavelmente, eles conheciam a história de Salomão, o rei bíblico. Milênios após, a América do Sul passa a saciar espanhóis e portugueses, tal qual o planeta saciou e salvou o Nibiru da miséria. E hoje em dia, nós aqui saciamos as grandes corporações e algumas nações que ora entram em conluio para nos explorar, ora se estranham pela riqueza, a qual não querem pagar o devido valor. E manipulam a mente e endurecem o coração das pessoas, tal qual fizeram no antigo passado. Eu não aceito abordar esses assuntos, esses problemas, sem citar possíveis soluções. E as soluções foram citadas no próprio passado. O documentário aqui, Revolução dos Cocos, a narrativa da cura da praga no vilarejo hindu e a vitória dos Atlantes por meio das forças da natureza e espirituais em prol de algo maior são um exemplo para mim de solução, ou o princípio dela. O inimigo usa essas mesmas forças contra o povo. É só observar e concluir que o que eles fazem com a massa cega. A solução está num processo individual, temos de evoluir por si só, na educação, na conduta, no pensamento, na ação, e sintonizar com outras pessoas afim para gerar uma massa crítica e positiva. Também acho que não devemos deixar na mão do governo aquilo que é de nossa responsabilidade. Devemos buscar independência financeira, intelectual. E no quesito financeiro, uma frase que ouço há pouco tempo e que tenho como fundamental e bem verídica é: faça o dinheiro para trabalhar para você. Hoje nós trabalhamos pelo dinheiro. Nisso nós nos tornamos escravos. Quando Deus orientou ao homem que dominasse os reinos, ele queria dizer que usasse a seu favor as forças telúricas, as forças da natureza, e não se entregasse aos vícios dos produtos oriundos dos reinos dessa mesma natureza. O projeto adâmico continua em andamento, e há alguém que nos dispôs material para isso. Temos ferramentas no contato com a natureza, com a tecnologia, com livros, com boas pessoas e na solitude de nossos quartos, onde podemos praticar o silêncio e as reflexões. E também acho que deveríamos parar de ser cinegrafista de celular, como no episódio do caminhoneiro do acidente do jornalista Boechat. Devemos deixar de ser seguidores, de ser espectadores e passemos a atuar na roda da evolução, ser atuantes, ser peças fundamentais. A prova é difícil, mas é realizável. E estamos seguindo tudo na mesma jornada. Boa sorte a todos.
Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado.
Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Alphabet check, status whack. Hope I don't come away with a heart attack. 3 moons rise at the end of the day. Press play. And it all goes away. I wanna fly like a bird in the sky. Blue skies winging at the end of the day. Just press play, and it all goes away. I wanna fly like a bird in the sky. Fly, bird, fly. Oh, why don't you go higher? Enter from the back, diddly whack. It's like a hard tax in a bag or a sack. Do you miss me? I said, I don't care. Your cousin walked around in his underwear. I wanna fly like a bird in the sky. Floating up high when you're alive, and no strings attached, but I got by. I wanna fly like a bird in the sky. Floating up high, no strings attached, but I got by. Tell the truth, I can't lie. And if I dig deep, it's around, and I feel like tangling higher and higher. Talk to me. You make me feel free. Got the measles, got the mumps, laid out on the couch. Got the TV on, quiet as a mouse. Experts talk about how to do it right. Turn on the light, take a left, take a right. I wanna fly like a bird in the sky. Floating up high when you're alive, and no strings attached, but I got by.